escuridão, meu Deus, este é quem tu és. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente noite a todos que já estão online, acompanhando aqui a nossa transmissão. Mais uma vez aqui do Templo da Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo, para mais um momento em que adoramos a Deus por meio dos cânticos e ouvimos algo da parte de Deus no momento da ministração da sua palavra. E desde já, sempre reforçando que você faça a divulgação dessa transmissão, compartilhe entre amigos e familiares, para que assim outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Lembrando que a partir de hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no Evangelho de João. Terminamos no domingo passado o livro de Esdras, portanto hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no Evangelho de João. Você que pode acompanhar a ministração da palavra fazendo uso da Bíblia Sagrada, nós iremos hoje começar no capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. Então já deixa a sua Bíblia pronta no Evangelho de João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 14. Desde já também, já quero fazer compartilhar com vocês o título de um filme. No domingo passado eu falei do filme Em Defesa de Cristo, e essa semana eu quero divulgar para você o título de um outro filme que é muito bom. Você Acredita? É um excelente filme. Fala da nossa convicção a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, da cruz de Cristo. Então, assim que você tiver uma oportunidade com sua família, veja esse filme. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Vamos desde já com louvores que exaltam e bendizem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje com a irmã Claudiana, a irmã Zanita e a Sulamita, para estarem louvando ao Senhor. Elas estarão ministrando 2 cânticos e logo em seguida nós já estaremos com a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Nós queremos saudar a todos na graça da paz do Senhor Jesus. Queremos dizer que é motivo de alegria estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. E hoje, com reforço aqui da Sula e da irmã Zanita, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Pode soltar.
Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos aí a ministração desses dois cânticos. Deus abençoe a vida da irmã Sulamita, da irmã Zanita, da Claudiana, que tem colaborado conosco aqui nesses domingos em que nós estamos fazendo essas transmissões aqui pelo Facebook. Durante o momento do louvor, algumas pessoas foram entrando online, deixando algumas mensagens. A irmã Zélia e o pastor Aderson estão mais uma vez acompanhando aqui a nossa transmissão. Pastor Aderson, irmã Zélia, Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira toda especial. Irmão Vitor, também ali acompanhando a nossa transmissão, servo de Deus, grande abraço, Deus abençoe sua vida, irmão Vitor. O irmão Braine, da Igreja de Cristo em Vila Velha, lá em Fortaleza, Ceará, também com a irmã Iracema, acompanhando aqui essa nossa transmissão. A Paloma, que tem sempre nos acompanhado com toda a família nesses domingos que nós estamos fazendo essas transmissões, e a Paloma foi compartilhando que ela viu alguns filmes, os filmes que foram indicados aqui, O Carpinteiro, O Poder da Graça. O objetivo de eu estar compartilhando alguns temas de filmes para que vocês, assim que possível, vejam com a família de vocês, é que esses filmes também nos trazem uma mensagem de ânimo, de restauração. Celinho, lá de Fortaleza, Ceará, Celinho, ele foi o meu professor na escola bíblica infantil e está aqui acompanhando a nossa transmissão. Célio, forte abraço para você, meu querido, Deus abençoe a sua vida, Celinho. A irmã Girlene também está acompanhando aqui a nossa transmissão. A Toinha Azevedo, da cidade de Irauçuba, Ceará, ela e sua mãe, a dona Alba, sempre aqui acompanhando essa nossa transmissão também. A irmã Ana, minha sogra, ali na cidade de Irauçuba. A irmã Elisete, que é minha cunhada, também aqui participando online dessa transmissão. A irmã Emília, uma serva de Deus que tem acompanhado também essas ministrações. O apóstolo Carlos Lopes, lá de Imperatriz, Maranhão, servo de Deus, um forte abraço, Deus abençoe sua vida, meu querido. A irmã Margarida, nossa vizinha aqui, também acompanhando a nossa transmissão. A irmã Erivanda, da Assembleia de Deus em Irauçuba, Ceará. Então, muitas pessoas participando. A irmã Natécia, também de Irauçuba. Então, muita gente participando aqui da nossa transmissão. A irmã Eliana, acompanhando a nossa transmissão. Eu fico feliz por saber que vocês estão sendo abençoados por Deus, não só através dessa live que nós estamos fazendo, mas tantas outras pessoas estão fazendo esse tipo de trabalho também. A irmã Luzia acabou de entrar aqui também participando da nossa transmissão. A irmã Luzia, que é da Igreja Batista na cidade de Irauçuba, Ceará. Também ali com a irmã Luzia, o Kelson, a Roberta e a Rebeca. Deus abençoe a família da irmã Luzia, Kelson e Roberta. Deus abençoe vocês, e a Rebeca, filha de vocês, não tive ainda a alegria de conhecer a Rebeca. Quando eu saí de Irauçuba, ela não havia nascido ainda, mas lembro bem do Kelson e da Roberta quando nos visitavam aos domingos ali para juntos adorar a Deus. A irmã, a paz do Senhor, serva de Deus, Deus abençoe sua vida. O pastor Gineton também aqui acompanhando a nossa transmissão. Então, Deus abençoe a todos que estão entrando online, participando aqui, mandando a sua mensagem. Quero mais uma vez reforçar o tema do filme desta semana. Você Acredita? É um excelente filme. Eu tive a oportunidade de ver essa semana com minha esposa, meus filhos, e compartilho com vocês que, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, receberão também da parte de Deus uma palavra para edificação e fortalecimento da vida de vocês. Amém? Portanto, no domingo passado nós encerramos uma série de mensagens no Evangelho, no livro de Esdras, uma série de mensagens que nós ministramos aqui ao longo de todos esses domingos no livro de Esdras.
e hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no Evangelho de João. No Evangelho de João. Enquanto nós estamos nesse período de distanciamento social, fazer as nossas reuniões como de costume nos nossos templos, nós estamos com essa oportunidade, fazendo uso desse para trazer algo da parte de Deus para nossa edificação, para o nosso fortalecimento em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A Paula Monteiro, filha da irmã Emília, graça e paz, pastor. Paula, graça e paz, querida, Deus abençoe a sua vida, tá? A irmã Cristina e seu esposo Ricardo estão também ali participando dessa nossa transmissão, são membros da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará. Portanto, nós iniciaremos hoje aqui no Evangelho de João uma série de mensagens para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então você que pode acompanhar a ministração da palavra fazendo uso da Bíblia Sagrada, deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu não vou ler como geralmente se faz os versículos para depois iniciar a pregação. Na medida em que a gente for fazendo algumas observações, eu vou fazendo uso dos versículos que nós estaremos baseando a nossa palavra hoje à noite. Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versos 1 ao verso de número 14. Essa será a nossa primeira ministração, que terá como base o Evangelho de João, capítulo de número 1. Amém? O Novo Testamento, ele começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dos 4 faz uma narrativa a respeito da vida de Jesus Cristo. Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João tiveram como objetivo falar de um tema principal. Qual? Cristo. O objetivo dos 4 evangelhos foi apresentar Cristo como o Messias, Cristo como o nosso Redentor, Cristo como o nosso Salvador. É bem verdade que, lendo os 4 evangelhos, nós iremos perceber a ausência de algumas narrativas. Por exemplo, no Evangelho de João, ele nos traz a narrativa da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os outros 3 evangelhos não. Mas isso tira a credibilidade dos outros que não traz essa história? Não. Os 4 evangelhos, eles foram escritos em épocas diferentes e por diferentes autores. Portanto, eles não estavam fazendo uso do mesmo material de informações. João fez uso de um material que esteve ao seu alcance, Lucas de um outro material, Marcos de um outro material e Mateus também. O fato da gente não encontrar as mesmas histórias nos 4 evangelhos não tira a credibilidade deles. Não, de jeito nenhum. O que a gente pode perceber no Evangelho de João? É que João ele tratou de trazer para nós uma série de testemunhos. A gente pode até dizer que o Evangelho de João é um acervo de testemunhos cujo objetivo é nos apresentar Cristo como a nossa salvação. Foi esse o propósito de João ao escrever esse Evangelho: apresentar Jesus como o Cristo, como aquele que com seu sangue comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então João teve como propósito esse: apresentar Jesus como o Cristo. Analisando ainda o Evangelho de João, nós podemos aceitar que o Evangelho de João ele nos apresenta Cristo como o Verbo encarnado de Deus. Como assim o Verbo encarnado de Deus? Lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, diz algo interessante: e eis a razão pela qual nós
nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos que nos trazem a vida de Cristo Jesus, nascimento, vida e morte de Cristo Jesus. Por quê? Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim, ouça só: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que é que o autor de Hebreus está propondo aqui como reflexão para nós? Houve um período em que Deus tentou nos da palavra por meio dos seus profetas, e isso nós podemos testificar olhando para todo o Antigo Testamento. Lá nós temos os profetas Elias, Eliseu, Daniel, Isaías e os profetas. O autor da carta aos Hebreus diz assim: Deus nos falou antigamente através dos profetas, mas agora Ele nos fala de seu Filho. Portanto, quando nós abrimos o Novo Testamento e damos 4 evangelhos, e os 4 trazem nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, é uma forma de consolidar ainda mais esse testemunho de que um dia Deus enviou a salvação ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus, nosso Senhor. E até hoje nós ouvimos Deus falar por meio desse evangelho da redenção, da libertação, da transformação. Portanto, analisar ou estudar o evangelho, nós estamos a fundo a respeito do ministério e do real propósito pelo qual Cristo foi enviado ao mundo. Ele não foi enviado ao mundo para começar uma nova religião, Cristo não veio ao mundo para iniciar uma seita, Cristo veio ao mundo como resposta de Deus para os nossos pecados, para as nossas transgressões, e nos apresentar em Cristo, uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de salvação. E aqueles que ouviram o evangelho e passaram a crer nesse evangelho estão hoje usufruindo dessa salvação que Deus preparou em Cristo Jesus, o seu Filho. Amém? Quem escreveu o evangelho de João? João, o discípulo, João, o apóstolo. Este homem que, por conviver com Cristo, teve sua vida transformada de um intolerante. Mas por que, pastor, João foi intolerante? Se você ler Lucas capítulo 9, verso 54, você vai ver que João e seu irmão Tiago, irritados com a postura dos samaritanos em não quererem dar hospedagem a eles e a Cristo, Tiago e João, eles, revoltados com essa postura dos samaritanos, olharam para Jesus e disseram assim: queres que a gente peça que desça fogo do céu e os consuma, tal como Elias fez também? Ou seja, eles não suportaram o fato de Cristo e seus discípulos não serem bem recebidos na cidade dos samaritanos e manifestaram uma intolerância. Só que a caminhada de Jesus com João, o relacionamento dos dois resultou na transformação daquele homem. João foi transformado a ponto de ser considerado como o discípulo do amor, de intolerante a discípulo do amor. Olha aqui o que Jesus faz na vida do ser humano. Ele transforma, ele renova o ser humano. Ele renova o ser humano. Esse João que escreveu o evangelho é aquele que deitou sua cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Este João é aquele que acompanhou Jesus no seu julgamento, enquanto os outros se esconderam, fugiram. João, ele acompanha Jesus no seu julgamento. Esse João é aquele que está lá ao pé da cruz, nos últimos instantes de Jesus Cristo. O que ele fez, o que ele fazia ali, o que ele podia fazer na cruz,
nada. A questão não é o que ele podia fazer. O que ele estava querendo transmitir naquele momento para Cristo, que estava sendo crucificado naquele instante, era: meu mestre, eu não posso te tirar da cruz, eu não posso evitar a tua crucificação, mas eu estou aqui. A lição que João nos passa, acompanhando Jesus no julgamento e acompanhando Jesus lá na crucificação e chegando bem perto da cruz, é exatamente essa: meu Cristo, meu mestre, meu Senhor, eu não posso te tirar da cruz, eu não posso te livrar da cruz, eu não posso te livrar da morte, mas eu estou aqui. A lição que João nos passa é: eu estou junto, eu estou perto, eu estou aqui. Às vezes você não precisa ter uma palavra, às vezes você não precisa dizer nada, você só precisa estar perto, estar junto. Já é grande coisa, já é uma grande ajuda. Amém? Esse João, esse é o diferencial do autor desse evangelho fascinante que é o evangelho de João. Que é o evangelho de João, que nos traz essa história de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus queridos, o evangelho de João, ele foi escrito em resposta a muitos apelos que foram feitos a João para que ele registrasse aquilo que ele viu e ouviu de Cristo. E João, ele traz aqui no seu evangelho alguns pontos que fortalecem a fé cristã. Ele vai nos falar da pré-existência de Cristo, ele vai nos falar da encarnação de Cristo, ele vai nos falar da pessoa e obra do Espírito Santo. Ele traz esses pontos que são importantes para a nossa fé. Quando João fala da pré-existência de Cristo, ele está nos dizendo que Cristo não é uma invenção deles, que Cristo não é uma invenção da religião. Quando João nos apresenta esse Cristo pré-existente, João está respondendo o seguinte: quem pensa que Cristo é um produto da religião, quem pensa que Cristo é um produto nosso, está redondamente enganado. Esse Cristo, ele vem desde a criação do mundo, ele é eterno, ele é pré-existente, ele é antes de nós. Ele é antes de nós. Quando João no seu evangelho fala da encarnação de Cristo, ele está falando que esse Cristo que é pré-existente, que existe desde a fundação do mundo, um dia viu a necessidade de vir ao mundo e assumir a forma humana e passar por experiências que você e eu passamos, para nos deixar algumas lições. Através da sua encarnação, da sua encarnação, em que João vai nos detalhar todo o ministério de Cristo Jesus, que culmina na morte e na sua ressurreição ao terceiro dia. João está deixando bem claro que esse Cristo veio com uma missão: morrer pelos nossos pecados e implantar em nós uma convicção de vida eterna, de salvação, por meio de tudo que foi feito lá no Calvário. Então, o evangelho de João, ele foi escrito com essa finalidade. Por que eu afirmo para você que ele aponta Cristo como um ser já existente? Vamos ler dos versos 1 ao verso de número 5. Diz assim, João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Interessante notar que Mateus e Lucas, eles começam, principalmente Mateus,
ele começa o seu evangelho trazendo a genealogia de Cristo. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Lucas também vai nos trazer a genealogia de Cristo Jesus. Enquanto Mateus e Lucas nos trazem a origem terrena, biológica de Cristo, João, ele vai por um outro caminho. João inicia o seu evangelho de uma outra forma. Enquanto Mateus e Lucas nos traz Cristo com uma origem terrena, filho de Abraão, filho de Davi, descendente desses dois grandes personagens lá do Antigo Testamento, João, por sua vez, vem nos dizer que esse Cristo que descende de Abraão, que descende de Davi, que esse Cristo que tem a sua árvore genealógica apresentada em Mateus e Lucas, João vem nos apresentar aqui uma outra coisa. Ele vem nos dizer o seguinte: é como que João estivesse dizendo assim: a despeito dos meus pares, Mateus e Lucas, nos apresentarem a árvore genealógica de Cristo, a despeito deles terem feito todo esse mapeamento biológico de Cristo, eu quero dizer para vocês que esse Cristo é pré-existente, que esse Cristo, ele vem desde a eternidade, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras palavras, João está dizendo, a despeito de termos informações de que ele descende de Abraão, de que ele descende de Davi, que ele vem da tribo de Judá, esse Cristo, ele esteve com Deus, este Cristo, ele é o próprio Deus, que um dia se faz carne e habita entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos apresenta, portanto, essa transcendência de Cristo Jesus. Ele não é só o homem, ele não é só humano, ele é o Deus que se encarnou e que habitou entre nós, e que manifestou para nós a sua glória, e que manifestou para nós a sua graça, e que manifestou para nós o seu grande e incomparável amor. Com isso, João está dizendo que Jesus Cristo não é um produto da religião, que Jesus Cristo não é um produto de crenças, que Jesus Cristo não é um produto de teólogos, que Jesus Cristo não é produto de fábulas, que Jesus Cristo não é um produto da mitologia, seja grega ou de qualquer outro povo. Jesus Cristo é, de eternidade a eternidade ele é, e louvado seja o seu nome por isso, bendito seja o seu nome por isso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o que é que nós aprendemos logo aqui nos primeiros versículos do capítulo de número 1 do Evangelho de João? Que Cristo é de eternidade a eternidade, que Cristo é pré-existente, que Cristo é pré-existente. Na teologia, nos é apresentado o Jesus histórico e o Jesus da fé, mas independente, e aí eu evito entrar no mérito dessas discussões. Primeiro porque isso leva tempo para a gente discutir, e o objetivo não é esse. Mas independente da forma como esse Cristo nos é apresentado, João, um pescador, por uma revelação de Deus na sua vida, ele começa o seu livro nos trazendo essa informação: esse Cristo que veio, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, esse Cristo que foi crucificado, ele é pré-existente, ele é antes de nós, ele é antes do homem, ele é antes do mundo, ele é antes da criação, ele é antes da criação. Essa informação de João é preciosa, essa informação de João, ela é importante. Por quê? Por que ela é importante? Exatamente porque os céticos, os críticos, vão dizer que Cristo é um produto das nossas carências, por um ser soberano,
que cuide de nós nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, quando na verdade João está dizendo que no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, João, ele não vai pelo mesmo caminho de Mateus e Lucas, que nos traz a árvore genealógica de Cristo. Ele vai por um outro caminho, dizendo o seguinte: esse Cristo, ele é eterno. Ele é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí João segue dizendo: ele estava no princípio com Deus. Ele segue dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele segue dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu quero me deter um pouco aqui no verso de número 5. Essas trevas que João fala aqui não são trevas ausência de luz, são trevas morais, são trevas que têm uma forte ligação com a vida moral do homem. Portanto, quando ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, essa luz é a manifestação de Cristo, nos traz o conhecimento, para que a nossa vida moral seja transformada, para que a nossa vida moral seja restaurada, para que essas trevas que têm uma ligação com a moralidade, com a moral humana, se desfaça e dê lugar a uma vida diferente, a uma vida transformada. O que João está propondo aqui no verso de número 5 é o seguinte: essa luz se manifestou para acabar com essa treva da moralidade humana, para transformar a vida moral do homem, e uma vida moral transformada resulta numa vida espiritual consertada, reestruturada, com aquele que tem em suas mãos o poder e a plenitude de todas as coisas, que é o Deus eterno, Criador do universo e de tudo que nele há. João não está tratando aqui de trevas, ausência de luz, no verso de número 5. João está tratando de trevas morais, da questão moral humana, e que a luz que é Cristo, quando se manifesta, quebra, rompe com essas trevas que há dentro do ser humano, e dá lugar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Espero que esteja dando para entender. O que a gente aprende logo nos primeiros versículos de João? João vai por um outro caminho de Mateus e Lucas, em que eles nos apresentam a árvore genealógica de Cristo. João tem uma outra preocupação: nos apresentar esse Cristo divino, esse Cristo eterno, esse Cristo pré-existente. É como que alguém tivesse dito para João o seguinte: por que Mateus e Lucas nos apresentam que ele é descendente de Abraão, de Davi, que é descendente da tribo de Judá, e você não? E é como que João estivesse dizendo: eles não erraram em dizer que ele descende desses homens, mas eu quero aqui dizer que além dele ser descendente desses homens, esse Cristo, ele é anterior a esses homens, porque ele é eterno. Ele é eterno. Agora, existe algo interessante aqui no capítulo de número 1, que são os versículos 6, 7 e 8. Olha o que diz os versos 6, 7 e 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Num determinado momento, João, escrevendo, ele dá uma pausa na apresentação que ele estava fazendo de Cristo e introduz na sua narrativa
João Batista? Com que finalidade? Com que propósito João interrompe por alguns instantes a narrativa que ele estava fazendo, a apresentação que ele estava fazendo de Cristo, para introduzir nesses 3 versículos 6, 7 e 8 o surgimento, a aparição de João Batista, com um propósito. Qual? Reforçar ainda mais o testemunho de que Cristo de fato era o Messias prometido. Quando João interrompe a sua apresentação, a apresentação que ele estava fazendo de Cristo, quando João interrompe essa introdução que ele estava fazendo, em que ele estava falando de Cristo, e traz para a sua narrativa a vinda, o surgimento de João Batista, é como que João estivesse dizendo o seguinte: olha, para que vocês saibam que esse Cristo que foi crucificado, que nós o acompanhamos, que esse Cristo que nos chamou quando estávamos lá lavando as redes, e nós deixamos as redes para segui-lo e o acompanhamos até a sua morte, e somos testemunhas da sua ressurreição, para que vocês saibam que esse Cristo é real. A sua pregação é anterior a ele, a pregação a seu respeito é anterior a ele, a pregação a seu respeito é anterior a nós. Portanto, Jesus Cristo não é uma mentira, Jesus Cristo não é uma fábula, Jesus Cristo não é uma invenção nossa. Jesus Cristo, ele foi anunciado pelos profetas, e esse Jesus Cristo um dia foi a pauta da pregação, foi o tema da pregação de um homem chamado João Batista, ao qual João declara um homem enviado de Deus. Um homem enviado de Deus. É incrível como João, ele procura se cercar. É incrível como João, ele procura trazer informações para que a credibilidade daquilo que ele estava escrevendo aflorasse, se manifestasse. Como se não bastasse o fato dele apresentar-nos a pré-existência de Cristo, ele agora vem nos versos 6, 7 e 8, dizendo o seguinte: antes mesmo dele se manifestar, já havia uma pregação a respeito dele. Antes mesmo dele se apresentar, já nos foi apresentado algo a respeito dele. Olha o que é que ele diz: houve um homem enviado de Deus. Não foi um cara que surge do nada, não foi um aventureiro. Houve alguém que Deus envia primeiro. Com que propósito? Para testemunhar. Testemunhar o quê? Testemunhar o que foi dito pelos profetas, principalmente Isaías, que é considerado profeta messiânico. Esse João Batista, ele vem para testemunhar o que os profetas pregaram, o que os profetas anunciaram: a vinda do Messias, a vinda de um Redentor. João, portanto, aqui no seu evangelho diz: olha, a pregação lá antiga, ela foi testificada por um outro aqui, chamado João Batista. E existe um outro detalhe nessa narrativa de João a respeito de João Batista, é quando ele diz no verso de número 8: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte: ele tinha um diferencial, ele era diferente, ele chamava a atenção, mas ele não era o Messias. Quando João diz não era ele a luz,
João tem como objetivo tirar de sobre João Batista toda a possibilidade de ser esse João Batista venerado, reverenciado. Ele veio com um diferencial, ele veio com uma missão sublime, mas não era ele a luz. O que João está propondo como reflexão para nós é: a despeito de alguém, seja homem ou mulher, ter sobre sua vida a mão de Deus que lhe capacita para fazer algo no reino e para o reino, tal pessoa não é digna de ser louvada. Quando João diz não era ele a luz, João está dizendo o seguinte: olha, ele tinha um diferencial, era um homem diferente, um homem que chamava a atenção para ele, mas ele não era a luz. Ele veio para testificar da luz maior, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. João inicia o Evangelho nos trazendo uma apresentação a respeito de Cristo, quebra essa apresentação para nos trazer a informação de que antes de Cristo se manifestar, houve um homem que preparou os corações para essa manifestação de Cristo. E aí ele volta a sua narrativa a respeito de Cristo a partir do verso de número 9. Eu espero que você esteja entendendo o raciocínio desse primeiro capítulo aqui do Evangelho de João. No primeiro momento, João nos diz que esse Cristo é preexistente, que esse Cristo é eterno. A partir do verso de número 9, ele vai nos trazer a manifestação desse Cristo e quais foram as respostas a essa manifestação. Ele diz assim no verso de número 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Verso 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A partir do verso de número 9, João retoma a sua narrativa a respeito de Cristo. E quem era Cristo para João? A partir do verso de número 9, ele já não apresenta mais Cristo como aquele ser eterno lá no céu, na glória. Não, ele agora, a partir do verso de número 9, ele traz Cristo aqui para a terra. Ele traz Cristo manifesto aqui para a terra e diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele traz Cristo aqui para a terra e já começa a apresentar quais foram as respostas que foram dadas a essa manifestação de Cristo. A rejeição. Ele diz: e o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Verso de número 11, ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João diz que o Verbo estava lá, o Logos de Deus. No princípio estava com Deus e era Deus. E João diz: mas houve um dia que esse Verbo veio, se manifestou, esteve aqui entre nós, mas o mundo não o conheceu. Deixa eu só voltar aqui nessa questão do Verbo. Assim como os nossos pensamentos, o nosso caráter, a nossa essência se manifesta através da nossa verbalização, Cristo como Verbo é a verbalização, a manifestação do caráter de Deus para o homem. Para o homem.
o Cristo como verbo, ou o verbo se fazendo carne, é Deus se manifestando sua essência, manifestando o seu ser, manifestando o seu caráter através de Cristo Jesus, o seu Filho, para o homem. Quais foram, portanto, as respostas a essa manifestação? Rejeição. O mundo não o conheceu. O verso de número 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa foi a resposta. E que resposta tem sido dada até hoje? Quando se apresenta Cristo? Rejeição. Porque a grande maioria das pessoas dizem que não precisa de Cristo para ser uma pessoa boa. A maioria das pessoas respondem da mesma forma que foi respondido lá quando Cristo se manifesta. Mas para eu ser um homem bom, para que eu seja uma boa mulher, para que eu seja um bom indivíduo, quem foi que disse que eu preciso de Cristo? Eu não preciso de Cristo. A resposta continua sendo a mesma que foi dada lá atrás: rejeição. E as pessoas fazem isso de forma automática, mas de uma certa forma, essa rejeição em considerar Cristo e confessar a Cristo, essa resposta negativa diante dessa manifestação de Cristo e diante da apresentação que se faz até hoje a Cristo, é por uma causa. Qual? Considerá-lo, recebê-lo, é saber que terá que abrir mão da vida que se está vivendo. Porque não é possível considerar Cristo, crer que Cristo é o Redentor e continuar na mesma vida. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. No fundo, os fariseus sabiam que Jesus era o Messias. No fundo, os fariseus sabiam que Jesus de fato era o Messias prometido. Mas entre assumir que Cristo era o Messias e matá-lo, foi mais fácil matar Jesus. Por quê? Assumir que Cristo era o Messias era eles terem que abrir mão de tudo que eles estavam fazendo. E entre fazer isso e matar, foi mais cômodo matar. Entre assumir que Cristo é o Messias e ter a vida transformada e rejeitar, é mais cômodo para muitos rejeitá-lo. Porque é impossível um encontro real com Cristo. É impossível confessar a esse Cristo e continuar com a mesma vida. Pedro, antes de ser seguidor de Cristo, ele vivia a sua vida normal, até o dia em que, diante de um milagre de Cristo Jesus, que foi a pesca maravilhosa, quando Pedro viu a grande quantidade de peixe que ele e seus companheiros haviam pescado naquele dia, por uma ação de Jesus, Pedro prostra-se aos pés de Cristo, dizendo assim: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Jesus então respondeu para Pedro naquele dia o seguinte: não digas isso, porque de agora em diante serás pescador de almas, serás pescador de vidas. Todo encontro com Cristo, real, genuíno,
resulta numa transformação de vida. Portanto, quais foram as respostas dadas à manifestação de Cristo e quais são as respostas dadas quando se apresenta esse Cristo ainda hoje? Rejeição. O mundo não o conheceu. Verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. São as mesmas respostas. São as mesmas respostas. O verso de número 12 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A tradição religiosa diz que todos são filhos de Deus. A tradição religiosa diz que a pessoa já nasce com Deus no coração. Não é verdade. Não é verdade. Quando a tradição religiosa diz que todos já nascem com Deus no coração, quando a tradição religiosa diz que o homem já nasce filho de Deus, tal afirmação é contrária à palavra que diz, Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quando a tradição religiosa diz: mas todo mundo já nasce com Deus no coração, mas todos somos filhos de Deus, quando a tradição religiosa faz essa afirmação, a palavra de Deus vem com uma outra informação, uma informação mais precisa, uma informação mais clara a respeito da real condição humana. Qual é a real condição humana? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E como que eu faço para mudar essa condição? Como que o ser humano faz para mudar essa condição? Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas Deus tem para nós a vida eterna, que se manifesta através de quem? De Cristo Jesus. E como que Cristo passa a fazer parte da minha vida, mudando essa minha condição? Mudando essa condição do homem, quando o homem o recebe em sua vida como seu Senhor e Salvador. Olha o que é que diz o verso de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Serem feitos. O versículo não diz de serem refeitos, o versículo diz: deu-lhes o poder de serem feitos. Se o versículo diz deu-lhes o poder de serem feitos, é sinal de que ninguém, absolutamente ninguém, vem ao mundo na condição de filho de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao mundo com Deus no seu coração. Só se torna filho de Deus quando vive essa experiência de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não sou eu quem estou dizendo isso, mas a sua palavra que está escrita em João, capítulo de número 1, verso de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória
seja dada ao nosso Deus. Qual é o objetivo em estudarmos o Evangelho de João? Entender melhor, se aprofundar ainda mais nas informações do nascimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Com que finalidade Cristo veio? Para que ele veio? Para que ele veio? E aí a gente está vendo aqui logo no primeiro capítulo que João, ele já vem respondendo um questionamento. Qual questionamento? Dos céticos, dos críticos, que sempre vão dizer: Cristo é um produto da religião, Cristo é um produto da carência humana. E João vem nos dizer que esse Cristo é eterno, que esse Cristo é preexistente e que somente através desse Cristo o homem se torna filho de Deus. Quando o versículo diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Esse deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E aí interessante aqui o verso de número 13 nos explica como se dá essa mudança de uma condição para outra, essa mudança de uma realidade espiritual para outra. Ele diz assim, no verso em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o verso de número 13 diz: olha, quando alguém recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, há uma mudança, essa realidade espiritual muda, de destituído, tal pessoa agora nasceu, não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que o homem tenha a sua realidade espiritual mudada. É da vontade de Deus que o homem tenha a sua realidade espiritual transformada. Olha só o que é que diz 1 Timóteo, capítulo de número 2, do verso 3 ao verso de número 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É desejo de Deus mudar a realidade espiritual do homem, é desejo de Deus, é vontade de Deus. E como é que se dá essa mudança de uma condição para outra? O verso de número 12 nos responde: quando nós o recebemos, quando o homem o recebe como seu Senhor, como seu Salvador. E isso não é outra coisa senão confessá-lo em sua vida como seu Senhor e Salvador. E o que é esse confessar a Jesus? É reconhecer a real condição na qual você se encontra, que é de Romanos 3:23. Você veio ao mundo como pecador, com a natureza pecaminosa. É como aquela velha colocação: o homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Né? A natureza pecaminosa que há em nós, a natureza pecaminosa que há no ser humano, o faz vir ao mundo destituído da glória de Deus, sem nenhum elo, sem nenhum vínculo com Deus, nenhum. Somente com a presença de Cristo Jesus na vida do homem passa a surgir um elo entre Deus e o homem. E aí João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quais foram as respostas e quais são as respostas que se tem dado até hoje a essa manifestação de Cristo, a essa apresentação que se faz de Cristo? Por um lado, existem aqueles que até hoje rejeitam essa manifestação, rejeitam essa apresentação que se faz de Cristo. Mas por outro lado, existem ainda pessoas que, ao ouvir esse evangelho esclarecedor da sua real condição, reconhecem a necessidade de render sua vida a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. O verso de número 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante, Mateus e Lucas começam dizendo: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, e vai nos trazendo a descendência deles. João, no verso de número 14, resume a árvore genealógica, a origem genealógica de Cristo, dizendo assim: e o Verbo se fez carne. Ele resume aquela lista que Mateus e Lucas apresentam da árvore genealógica de Cristo. João resume aqui no verso de número 14: e o Verbo se fez carne. É como que João estivesse dizendo o seguinte: esse Cristo que é pré-existente, esse Cristo que é eterno para vir, teve que se fazer carne, teve que encarnar. Houve a encarnação desse Verbo, que se deu através da gestação de Maria, que se deu através do nascimento virginal, relatados por Mateus e por Lucas. João mais uma vez nos apresenta aqui a grandeza desse Deus, que sendo de eternidade a eternidade, para descer e estar com o homem, ele encarna. E para encarnar, isso se deu por meio da gestação, isso se deu por meio do nascimento. E aí João diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo é a verbalização, é a manifestação da essência do caráter de Deus. É o Logos de Deus que vem, que toma uma forma. Por isso, Emanuel, ele dizendo: eu estou aqui no meio de vós, eu estou com vocês aqui agora. Nós podemos fechar os 14 primeiros versículos do capítulo de número 1 do Evangelho de João, concluindo que a manifestação de Cristo é a decisão de Deus em alcançar o homem de uma outra forma. Ele tentou esse alcance por meio dos profetas e não deu certo. Ele mesmo veio alcançar o homem, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que Deus esteve em Cristo Jesus reconciliando o mundo com Ele. Lembra que uma vez eu comentei dos dois convites de Deus? O primeiro convite, que tinha como lógica a lei, o merecimento,
quem obedecer à lei, quem obedecia à lei, era merecedor de um favor, era merecedor de algo da parte de Deus. Esse foi o primeiro convite. Da lógica do merecimento, obedece que eu faço, obedece que eu dou. Esse primeiro convite perdeu a sua validade quando houve transgressões por cima de transgressões. A lei foi sendo transgredida, a lei foi sendo desrespeitada, a lei foi sendo violada pelo pecado, pelas transgressões humanas. Deus então faz o segundo convite ao homem. Agora esse segundo convite é na lógica da graça. O segundo convite que Deus fez ao homem foi na lógica da graça. O homem é pecador, mas Deus o quer a si mesmo. O homem é pecador, mas Deus o recebe a si mesmo. O homem é pecador, mas Deus o abraça a si mesmo. E aí Paulo vai dizer em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É graça, é a graça do Senhor. O que é então a encarnação do Verbo? A encarnação do Verbo é essa graça de Deus que se manifesta para dizer: olha, eu não estou mais aqui mandando profeta, eu vim. Não é mais o profeta que vai morrer. Cristo Jesus veio para morrer por mim e por você. Cristo Jesus veio para morrer por nós. Amém? Espero que essa nossa primeira palavra no Evangelho de João, nesses 14 primeiros versículos do capítulo 1, tenha ficado claro para você. Se em algum momento da ministração foi dito algo que não deu para você entender, deixa um comentário ou deixa a sua pergunta, que eu respondo depois dessa transmissão. Amém? Mas o que tínhamos hoje como introdução ao Evangelho de João era isso. João nos apresenta Cristo, o Cristo pré-existente, esse Cristo que já era desde a fundação do mundo, que não é produto da religião, mas que esse Cristo também já era o tema da pregação de João Batista antes mesmo de Cristo se manifestar, dando ainda mais credibilidade ao que ele estava escrevendo, ao que João estava escrevendo. E os versos 11 e 12 e o 11 e 12, João retrata o que aconteceu lá na época dele, no tempo dele, é o mesmo que está acontecendo aqui. Se Cristo foi rejeitado, até hoje ele é rejeitado. Se Cristo foi aceito por alguns, ainda hoje alguns o aceitam, quando entendem a sua real condição e a necessidade de receber esse Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, meu querido, não fique com o que a tradição religiosa diz, que você já veio ao mundo com Deus no coração, ou que você já veio ao mundo na condição de filho de Deus. Fique com o que está escrito na palavra. O que é que está escrito na palavra? Só se torna filho quando se recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha o verso 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fique com essa verdade. Fique com essa verdade. Não fique com a mentira que diz que já nasceu com Deus no coração, ou que já nasceu na condição de filho. Não fique com essa mentira. Fique com essa verdade de João 1, verso de número 12. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero agradecer a todos que até agora estão aí acompanhando essa
essa transmissão. Muito obrigado pela paciência de vocês. E domingo nós voltaremos mais uma vez no Evangelho de João, a partir do versículo de número 15, em que nós iremos estudar o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo no domingo que vem. Amém? E teremos louvores domingo que vem. E não esqueça de ver a dica de filme que eu apresentei aqui logo no início. Você acredita? Esse é o tema do filme. Você acredita? Excelente filme. O irmão Ricardo Gomes está aqui, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, que é pastoreada pelo pastor Leônidas, homem de Deus. Irmão Ricardo, Deus abençoe sua vida, querido. Paulo Elias está aqui acompanhando a nossa transmissão, está dizendo amém, e durante a ministração da palavra ele foi fazendo alguns comentários. Deus abençoe sua vida, tá bom, Paulo? Irmã Paloma, irmã Emília. Queridos, muito obrigado pela participação de todos, irmã Natécia, Deus abençoe. Vamos orar? O irmão Roberto, o Roberto Gomes Godin, ali da Igreja de Cristo Imperatriz no Maranhão, está aqui conosco. Irmã Laura, Deus abençoe sua vida, minha irmã. O Ricardo Gomes está dizendo que já assistiu esse filme e é muito bom. Olha, se vocês souberem de outras dicas de filme, manda para mim, que aí no domingo eu vou divulgando aqui, tá bom? Essa do Você Acredita foi a indicação que eu recebi do Vitor. Essa semana a gente conversando e ele comentou desse filme. Eu fui ver esse filme com a Claudiana e é muito bom, muito bom. Então, se você souber de uma outra dica de filme, manda para mim, que no domingo eu divulgo aqui para todos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer e te bendizer pela vida de todos que estão sempre acompanhando essas transmissões. Que a tua graça seja sobre todos, que a tua bondade seja sobre a vida de todos. Senhor, agora, pois, prepare essas vidas para mais uma semana, que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos, ó Deus, proporcionando a eles força, resistência, ó Deus, em meio às dificuldades, às lutas da vida. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Irmão Sérgio Botelho está dizendo aqui: cheguei. Pois é, chegou na hora do amém, Sérgio. Mas o vídeo vai ficar aí vai ficar salvo no Facebook. Sérgio, acompanha os louvores que foram ministrados e a ministração da palavra. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa Miriam e dos filhos de vocês. Tá bom, Sérgio? Forte abraço. A irmã Thelma, lá de Imperatriz. Thelma, Deus abençoe sua vida, minha irmã, de uma maneira toda especial. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos de uma maneira toda especial. Leve esse evangelho a quem ainda não conhece esse evangelho. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir esse evangelho de Cristo Jesus. Forte abraço e que Deus abençoe a todos hoje e sempre. Amém e amém.